Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A atividade que eu vou ler e comentar com vocês é do 9º ano, atividade 3. Vocês encontram esta atividade da página 42 até a página 47. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, pegarem o caderno trilhas de vocês, pegarem também um lápis ou um marca-texto, uma caneta de uma cor diferente para vocês fazerem algumas marcações no texto, que é muito importante para ajudar vocês na hora de localizar, de interpretar o texto. Vamos lá? Estão preparados? Então, tudo bem. A primeira coisa que nós temos é a explicação que eu cortei, porque eu já fiz um vídeo para vocês do artigo de divulgação científica explicando o que é, quais são as características, entre outras coisas. Quem tiver dúvida ainda pode acessar, se tiver dúvida pode falar comigo. E aí nós temos o texto, eu vou fazer a leitura com vocês. A origem da vida na Terra, de Paulo Loredo. Segundo cientistas, o planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Quando esses três elementos se juntaram, deram surgimento a diversas substâncias que começaram a fazer da Terra um ambiente propício para a vida. Os primeiros seres vivos que existiram na face da Terra datam de 3,8 bilhões de anos e os cientistas os chamam de estromatólitos. Esses primeiros seres vivos eram bem simples. À medida em que os anos iam passando, eles iam evoluindo e a partir deles outras formas de vida iam surgindo. Milhões de anos depois surgiram os organismos invertebrados. Segundo pesquisadores, as esponjas foram os primeiros animais invertebrados a surgir na Terra há 650 milhões de anos. E há 520 milhões de anos surgiram os primeiros vertebrados. Você deve estar se perguntando, mas como é que os cientistas conhecem essas informações? Pelo simples fato de que todos esses organismos terem deixado fósseis. Mas o que são fósseis? Fósseis são evidências de que um organismo vegetal ou animal viveu na Terra, tais como pedaços de ossos, pegadas, impressões corporais, etc. Esses pesquisadores possuem técnicas que datam todo e qualquer fóssil encontrado, por isso eles sabem aproximadamente há quantos anos aquele organismo viveu na Terra. Não se sabe certo como surgiu a espécie humana na Terra. Várias são as teorias sobre o seu aparecimento e sua evolução. Cientistas acreditam que a espécie humana surgiu entre 125 e 250 mil anos e foi evoluindo aos poucos. Tem um link quando foi acessado. Nós temos aqui, eu vou voltar para vocês e mostrar que nós temos 1, 2, 3 imagens. A primeira imagem é são de esponjas e peixes, que são seres primitivos. A segunda, fóssil de dinossauro. Observem essas imagens. E a terceira é fóssil de peixe primitivo. Vocês têm aí no caderno trilhas. Parem, deem uma olhada nas imagens, que elas dizem muita coisa. Agora vamos às perguntas. Como as imagens podem contribuir para o entendimento dos conceitos? Pessoal, vocês podem observar que a palavra imagem no plural, ela está grifada, porque é uma palavra importante. Eu vou pedir para vocês se atentarem quando vocês estiverem lendo e sempre vocês terem esse hábito que é muito bom de marcar as palavras importantes do texto, que isso vai te ajudar na interpretação. Como eu marquei aí imagens, a palavra mais importante. E aí vocês vão completar, eu não vou dar a resposta, né, gente? Essa resposta é pessoal, vocês precisam observar as imagens e decidirem por vocês o que vocês colocarão. Tendo sentido. Agora 2. Após a formação da Terra, quanto tempo se passou? Aproximadamente até o surgimento dos primeiros seres vivos. Vocês podem perceber que eu marquei também, porque formação da Terra. Começa o texto falando sobre a formação da Terra. E aí, há quanto tempo? Uma questão de tempo, de marcação de tempo. Então tem marcação e tem primeiros seres vivos, coisas que vocês precisam de achar. Então vocês vão lá no texto, pode até pausar o vídeo, e lá no texto dar uma olhada onde está escrito formação da Terra ou algum sinônimo, alguma palavra que remeta à formação, e vocês vão gravar aí, vão grifar, vão sublinhar, vão marcar, vão destacar. E primeiros seres vivos.
Essa questão vocês terão de fazer cálculo de matemática para chegar ao resultado, não é uma resposta óbvia. Vocês precisam fazer a conta. Agora, a 3. Quantos anos se passaram do surgimento das esponjas, olha a palavra marcada, até o surgimento dos vertebrados? Vocês vão fazer a mesma coisa aí no texto de vocês, aí nas perguntas. Vão marcar, porque são palavras importantes. E aí, o que está perguntando? Quantos anos? E aí tem do surgimento das esponjas até o surgimento dos vertebrados. Também é cálculo de matemática. Vocês têm que fazer bem simples, de subtração. Agora a 4. Todos os seres vivos do nosso planeta surgiram na mesma época? Então, pessoal, para não ser repetitivo e enfadonha, eu vou falar para vocês marcarem as palavras das questões, que são palavras importantes. Se vocês acharem relevantes outras palavras, vocês façam o mesmo. E isso não é só na minha disciplina de português, mas isso é para a vida de vocês. Quando vocês estiverem fazendo vestibular, uma prova, um concurso, peguem esse hábito de marcar, de destacar o texto, que isso vai lhe ajudar na hora de você responder. Você achar ou você fazer uma inferência sobre o texto. E aí, todos os seres vivos surgiram na mesma época? Vocês vão voltar lá no texto, vão achar as evidências e vão responder adequadamente de acordo com o que está pedindo. Agora sim. O que aconteceu com os seres vivos muito antigos que surgiram há milhões de anos? Gente, sem inventar, é de acordo com o texto. Está perguntando e é de acordo com este texto, então vocês vão achar evidências no texto e vão responder com as palavras de vocês. Tudo bem? A 6. Quais as expressões que se remetem diretamente ao leitor, em que se utiliza menos informalidade? Vocês podem ver que eu marquei ali um asterisco. Por quê? Porque eu fiquei pensando aqui e achei estranho a forma que foi colocado. E aí, nós pensamos no caso de um artigo de divulgação científica, e aí tem a parte do artigo de divulgação científica que nós falamos, eu creio que vocês lembram, que fala que ele serve para despertar o interesse das pessoas e popularizar a ciência. Se é para popularizar a ciência, se remete diretamente ao leitor, isso quer dizer que conversa com o leitor, está perguntando de uma parte que tem a ver com a interação com o interlocutor, com quem está lendo o texto. Neste caso, eu creio que seja um erro de digitação. Das duas, uma, ou vocês podem colocar no lugar de menos, vocês colocam mais, ou ali que tem um in grifado, vocês riscam e deixam formalidade. Aí eu vou ler para vocês assim, quais são as expressões que se remetem diretamente ao leitor, em que se utiliza menos formalidade, ou vocês podem colocar aí que se utiliza mais informalidade, porque tem mais a ver com a pergunta. Eu creio que foi na hora lá de digitarem, porque tiveram de fazer esse material correndo, e aí aconteceu esse equívoco. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Então tá bom, a parte do texto que está mais informal, que está chamando o interlocutor. A 7. Quais são os termos técnicos utilizados pela autora do texto? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no vídeo que eu fiz, mais ou menos uns 2:45 minutos, eu coloquei uma apresentação e está falando sobre isso, sobre o uso de termos técnicos, termos científicos. Sempre você vai achar no artigo de divulgação científica as palavras da área da pessoa que está escrevendo, que aí você vai precisar de uma pesquisa ou um dicionário, às vezes o próprio autor do texto, ele vai colocar na continuação a explicação do termo técnico que ele utilizou para aproximar o público do texto. Agora a 8. Quais são as marcas do recurso de persuasão, convencimento, que deixam emergir a voz de autoridades para comprar a veracidade dos fatos discutidos ao longo do texto? Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando de artigo de opinião e também a questão do artigo de divulgação científica mesmo, que eu falei da questão dos argumentos. Esses dois textos são textos que trabalham com argumentos. E aí, para comprovar a tese, eles fazem uso de argumentos. E aí tem ali a palavra destacada, que é uma palavra muito importante no texto, autoridade. Então, qual é o trecho do texto que mostra essa marca de autoridade, ou esse poder de persuasão que o autor utilizou para poder convencer o público? Que realmente ele não está inventando, que ele está realmente
falando com base em pessoas que têm conhecimento na área. Vocês vão pegar esse texto, essa parte, e vão escrever esse trecho entre aspas, para poder marcar que vocês realmente, para destacar que realmente vocês localizaram no texto. Agora, a 9. O artigo se aproxima do seu leitor. Ele se aproxima, será? Esse texto, ele se aproxima da gente? Ou ele adota um estilo distante e objetivo? O que vocês acham? Que trecho justifica a sua resposta? Então, além de você falar o que você entendeu, você precisa marcar, escrever, você precisa botar entre aspas a parte do trecho que mostra realmente que você está certo. Qual pedaço do texto que justifica a sua resposta? Você vai copiar este trecho. A 10. O texto A Origem da Vida na Terra apresenta marcas de relato histórico, evidenciado pelo uso dos verbos no pretérito perfeito. Vocês lembram também que nós já trabalhamos o modo indicativo, os tempos verbais? Já foi com essa intencionalidade, para que vocês soubessem, lembrassem, porque eu creio que vocês já estudaram, mas que vocês lembrassem o que é pretérito perfeito. Já dentro do modo indicativo é um dos tempos verbais. E dos adjuntos adverbiais também, nós estudamos estes dias aí. Eu fiz um trabalho com vocês sobre os adjuntos adverbiais de tempo, ordenados cronologicamente. Identifique-os, vocês vão achar no texto. Ou seja, o que vocês podem fazer? Vocês vão marcar, lembra que eu falei do marca-texto? Vocês marcam bonitinho e aí vocês vão escrevê-los a seguir, os adjuntos adverbiais de tempo na ordem cronológica, quer dizer, na ordem de tempo que eles aparecem no texto. Agora a 11. Identifique uma das características presentes neste texto de divulgação científica. Está pedindo para vocês acharem pelo menos uma característica do artigo de divulgação. Vocês sabem já quais são as características do artigo de divulgação científica? Nós temos um vídeo falando sobre isso. Vocês podem recorrer a esse material também. Tem as atividades que eu trabalhei com vocês podem recorrer. Agora... E aí vocês vão colocar pelo menos uma característica. Agora a 12. De acordo com os cientistas, a formação da Terra, os primeiros seres vivos e a espécie humana surgiram respectivamente... Agora vem as possibilidades de resposta. Vamos voltar aqui, que eu marquei para vocês. Tem 3 coisas que vocês precisam achar, 3 momentos dentro do texto. 1. A formação da Terra. 2. Os primeiros seres vivos. E 3. A espécie humana. O que eu faria no lugar de vocês? Eu botaria lá 1 na parte que está falando de formação da Terra, que está marcando a data. 2. Os primeiros seres vivos. E 3. A espécie humana. Ficaria mais fácil. Aí depois vem a pergunta. Surgiram respectivamente. Qual é a resposta? Dentre estas respostas, qual é a correta? Vocês vão botar um X ali ou vão ticar. A. Há 4,6 milhões de anos... Há 650 milhões de anos entre 125 e 250 mil anos. B. Há 4,6 milhões de anos. Há 650 milhões de anos. E há 520 milhões de anos. Vocês vão conferir do jeito que eu falei lá com aquela técnica lá de leitura que eu passei para vocês. A estratégia de leitura, gente. Agora a C. Há 4,6 milhões de anos, há 3,8 milhões de anos ou há 520 milhões de anos. D. Há 4,6 milhões de anos, há 3,8 milhões de anos e entre 125 e 250 mil anos. Qual é a resposta correta? Se vocês fizerem a marcação, vai ficar facílimo para vocês localizarem a resposta. Agora vem uma questão sobre o último parágrafo. Recorram ao último parágrafo. A resposta está lá. No último parágrafo, o termo seu, tá entre aspas, é muito importante. Então, esse pronome seu, ele vai substituir sem prejuízo. É uma habilidade também requerida para vocês, de saber utilizar outras palavras, utilizar pronome, utilizar... sinônimos também, utilizar sinônimos, poder fazer a substituição, até de repente um coletivo, um lugar, generalizar, para poder achar a resposta. Então vocês vão recorrer ao texto, último parágrafo, e vão ver o que se encaixa ali no seu.
Será que está falando de elementos fósseis? Risquem a palavra lá no texto que vai ficar mais fácil. Vocês vão ver o que eu estou falando. Depois vocês me contam, tá bom? B, a espécie humana. C, esponjas. E D, estromatólitos. Vocês vão ler, vão riscar lá no texto e vão assinalar a resposta correta. Agora 14. Vão lá no primeiro parágrafo. O termo propício é a questão de sinonímia, de vocês saberem substituir um termo pelo outro em razão de sinonímia. Então vocês vão voltar lá e vão ver qual palavra, a palavra propício é sinônimo de qual palavra. Pode ser substituído por. Sempre tem esse tipo de questão em avaliações que vocês fazem. Sempre, toda vez tem, todas as séries. Então vocês precisam dominar o vocabulário também. Se você não conhece a palavra, vai lá e pesquise no dicionário ou na internet. Então, e você vai lá e vai jogar as palavras no lugar. Você vai jogar no lugar da palavra propício. A, criado, para ver se dá sentido. B, evoluído. C, favorável. E D, preservado. Só uma palavra vai dar o sentido correto, de acordo com o texto. Qual que é? Assinale. 15. De acordo com o texto, a espécie humana surgiu. Então, sobre a espécie humana, surgimento, vocês vão achar lá a resposta, onde está falando lá no texto sobre o surgimento da espécie humana. Vai lá no texto, marca onde está falando sobre isso. Observe, não necessariamente que esteja usando o mesmo verbo surgiu, pode ser que tenha outro, mas é bom vocês observarem e marcarem. Surgiu a espécie humana. De acordo com o texto, a espécie humana ela surgiu A, antes das esponjas. B, antes dos estromatólitos. A palavra é difícil, hein? C, junto com os estromatólitos e as esponjas. E D, depois dos estromatólitos e das esponjas. Vocês vão decidir botar X ou ticar. 16. A última. De acordo com o texto, a idade de um organismo pode ser estimada porque existem A, técnicas de identificação das idades dos fósseis. B, filmes feitos na época dos fósseis. C, relatos sobre a idade dos fósseis. Ou D, teorias sobre a idade dos fósseis. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham dúvidas, sabe como falarem comigo, como me encontrarem. E eu achei melhor fazer esse vídeo lendo para vocês, explicando, a colocar a resposta, porque eu quero que vocês pensem, quero que vocês aprendam. Principalmente essa questão dessas estratégias que eu falei para vocês de leitura, de marcarem, de destacarem, de voltarem no texto. Não precisa de ler uma vez, não tem como a gente ler o texto uma vez, já achar tudo, já responder tudo. Leiam com calma, com atenção. E aí vocês vão anotando, vão fazendo as substituições necessárias e vão responder. Pessoal, espero ter ajudado. Beijo e até a próxima.